todo lugar que eu ia, e o Elinho trabalhou comigo na OM, lembra? Opa, Me convidaram, 92. me convidaram para ser chefe de jornalismo da Rede OM. Então, mas sabe por que você era convidado para ser chefe, penso eu, É, me imaginando um executivo que fosse montar uma equipe? Quando você vai para a rádio, você contou a história do Osmar, que você nunca tinha entrado numa emissora de rádio. Você, obviamente, chegou lá e você deve ter começado. Você já devia ouvir um pouco de rádio e você passou a ouvir muito mais rádio quando você acertou de ir para a Rádio Globo, trabalhar com um potencial fenômeno que era o Osmar Santos, né? Já era uma voz que estava entrando para o time dos principais narradores dos tempos da PAN, e o desafio da Rádio Globo era muito grande, de recuperar 4 anos que a Globo ficou sem futebol, etc. e tal. Então você começou a fazer, e eu, como eu te disse, eu chego lá 3 anos depois, e pela função que eu tinha, que era uma função na programação da rádio, né? Eu era o coordenador da programação, o Curado era o gerente e tal. A gente tinha contato com todas as áreas, né? Quantas vezes eu sentei lá com você para a gente conversar, pô, que hora vai abrir, até que hora você vai, você consegue, dá para ir, pô, eu preciso ver o que nós vamos botar antes, depois, etc e tal, na Globo, na Excelsior e tal. E aí eu começava a ver lá, e eu lembro de muita sexta-feira que você ficava batendo escala, eu fiquei sentado na tua sala, a gente ficava conversando, aí eu te atrasava um pouco, você me atrasava um pouco para eu ir embora. Eu acho que você fez um negócio no rádio que se mantém até hoje. Basicamente, que hoje eles abandonaram um pouco. Um rodízio de repórter. O repórter ficava 1, 2 meses num clube e depois ele mudava de clube. Ao contrário da Bandeirantes e da PAN, que tinham os dois repórteres fixos na transmissão principal de domingo, você botava os repórteres dos clubes os quais eles estavam cobrindo. Então eu fiz um jogo com o Osmar, acho que um jogo só, porque o jogo era, sei lá, Corinthians e um time que não era dos grandes, e aí os outros estavam nos seus clubes e eu fui fazer um jogo com o Osmar. Quer dizer, você fala, pô, então todo mundo tinha a perspectiva de fazer o jogo comando a cada rodada. E isso claro. mexia com os caras. Aí você criou uma abertura de programa e de transmissão que tinha lá o giro dos repórteres, que tinha lá as manchetes. Ele Aí você organizou ficava... tudo, Kleber. Não, então, eu acho que primeiro criou. Primeiro criou. Sim, sim. Porque, assim, uma abertura que a Bandeirantes fazia, eu lembro quando eu era moleque, quem abria a transmissão era o Alexandre Santos. O Scratch de Rádio entra em campo para mais uma grande jornada esportiva. Daqui a pouco, o Fiore Giliotti transmite. Palmeiras e São Paulo. E aí girava lá a equipe, mas não tinha um giro de equipe. Então, Roberto Silva, o Corinthians. Alexandre, o olho vivo na jogada. O Corinthians. E dava um noticiário do Corinthians de 8 minutos, sei lá. E o Scata criou um giro de manchetes. Manchetes, exatamente. O Corinthians não terá Renato Augusto. O Palmeiras contratou o Gustavo Gomes. Isso é uma coisa de impresso. E depois, a dinâmica da transmissão tinha ping-pong, tinha notícias rápidas, tinha um giro pelo estado inteiro. E eu acho que isso se manteve. O rádio assimilou isso de tal maneira que provavelmente os caras de hoje não sabem nem quem criou, quem inventou, porque tem. Não sabem, mas todo mundo tem. Talvez a PAN tivesse alguma coisa parecida, que a PAN sempre foi meio precursora em algumas coisas do Ah, rádio. A primeira vez que eu ouvi um boletim da Bolsa de Valores foi indo para a Rádio Globo no meu carro e a Jovem Pan deu um boletim. A Bolsa de Valores fechou embaixo. Falei, a Bolsa de Valores? Porra, ninguém falava da Bolsa de Valores, a PAN falava, né? Então, assim, eu acho que ela é que foi meio um parâmetro. O que eu acho que é por isso que você sempre foi chamado para ser chefe de equipe.